todos unidos em pensamento, em sentimento, em ideal, elevamos o nosso pensamento a Maria de Nazaré, sentindo nossa mãezinha querida nos envolvendo com seu manto azul de paz, de amor, de compaixão. E assim, envoltos pelo manto de Maria, envoltos em seu infinito amor, sentimos o nosso coração transbordar de amor ao próximo, de amor a nós mesmos, e que esse amor de Maria possa eliminar de nossos corações nossas angústias, nossas mágoas, nossos sofrimentos. Que tenhamos o coração purificado, que nossos sentimentos sejam purificados assim, e que com o coração repleto de amor possamos nos aproximar do nosso Divino Mestre, Jesus de Nazaré. Divino Mestre, aqui estamos todos reunidos em seu nome. Podemos sentir sua presença entre nós, seu olhar complacente, sua paz e tranquilidade, sua mansuetude, sua severidade. Senhor, que tenhamos a capacidade de compreender os teus ensinamentos nessa noite, que sejamos capazes de compreender seus ensinamentos e depositá-los em nosso coração, e que este coração seja um solo fértil. Que possamos de nossa parte fazer com que esses sentimentos germinem, cresçam, floresçam e frutifiquem, e que esses frutos possamos distribuir a todos à nossa volta. Ó Mestre, eleva-nos ao Pai Criador. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve a união, o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E aonde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Bom, que a paz de Jesus esteja em nossos corações essa noite. Mais uma vez, é com muita alegria que eu tenho a oportunidade de estar aqui na casa, trazendo um pouco de estudo, um pouco de reflexões sobre situações do dia a dia, sobre os ensinamentos de Jesus, o que Jesus procurou nos passar há tanto tempo atrás, né? E um tema e um capítulo do Evangelho que eu gosto muito e que eu queria compartilhar com vocês como uma forma de transformação é o capítulo 6 do Evangelho, que fala o Cristo Consolador. Esse capítulo ele traz uma passagem muito conhecida do Evangelho e ele fala assim: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharais repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jugo era aquela peça de madeira, geralmente, que era colocada no lombo dos animais, geralmente bois, para carregar algum peso mais forte ou mais pesado que as pessoas não conseguiam carregar. E fardo era justamente o que era amarrado ou
carregado justamente no jugo. Então, quando Jesus coloca, que é suave o meu jugo e leve o meu fardo, porque o jugo, se ele não fosse bem feito também, ele também machucava o lombo dos animais. E se o peso for muito pesado, nem os animais conseguiam carregar. Então, o que será que Jesus quis falar com é suave o meu jugo e leve o meu fardo? Na nossa vida, quando nós paramos para pensar um pouquinho, todas as angústias, todas as amarguras, as tristezas, as coisas que nos afligem durante a nossa vida, em qualquer momento da nossa vida, nós temos uma série de, vamos colocar assim, como reclamações. E o que poderiam ser essas reclamações? A gente pode reclamar dos impostos que a gente paga, a gente pode reclamar ou sofrer de problemas físicos e psicológicos, como depressão, ou pela perda de um ente querido, ou porque fomos roubados, ou enfim, tem tantas essas coisas que a gente pode reclamar, ou que fomos injustiçados, fomos acusados injustamente, fomos caluniados, enfim. A gente pode falar sobre muitas coisas. Mas eu queria que essa reflexão fosse mais profunda, no sentido de que, na época de Jesus, há 2021 anos atrás, pelo menos, essas coisas também existiam. Roubo continuava existindo. Assassinato continuava existindo. Impostos altos continuavam existindo, relembrando que há 2000 anos atrás nós não tínhamos telefone, carta, internet, carro, bicicleta. Locomoção era ou a pé ou através de tração animal. A comunicação ou o ensino era ou de boca a boca ou através dos pergaminhos. E tudo isso continuava existindo. E Jesus vem e nos fala: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando nós pegamos alguns livros hoje, psicografado por inúmeros autores espíritas, e um livro que me marcou muito foi Há 2000 anos, que ele traz passagens sobre justamente há 2000 anos, na época de Jesus, falando sobre o que as pessoas pensavam naquela época, ou como as pessoas agiam. Não é muito diferente do que nós temos hoje. E o que Jesus acabava fazendo, lembrando que uma coisa que tinha na época de forma velada e existia abertamente na época era a escravidão, que hoje nós não temos mais a escravidão de forma tão direta. Mas talvez nós sejamos escravos muitas vezes de nós mesmos. Nós sejamos escravos às vezes da nossa própria falta de auto-perdão, de não conseguirmos nos perdoar do que nós cometemos de erro no passado. Mas enfim, quando Jesus fala: vinde a mim todos vós que sois sobrecarregados e eu vos aliviarei, era porque mesmo naquela época, quando as pessoas começavam a escutar a voz de Jesus, começavam a escutar os ensinamentos de Jesus, elas se transformavam. Ocorria uma transformação nas pessoas, ocorria uma transformação no lar das pessoas. E é esse o convite que eu queria fazer hoje para nós. É viver a vida que Jesus nos convidou a viver há 2000 anos atrás. É aceitar esses ensinamentos e procurar exercitá-los no nosso dia a dia, de forma que possamos viver isso que Ele nos convidou a viver. Eu tive no passado uma amiga que me deu um relato muito interessante. Ela vivia uma relação conturbada com seu filho. Era um adolescente, tinha uma relação super conturbada. E ela começou a estudar sobre espiritismo,
várias coisas, tal. E depois de alguns anos, né, de estudo, ela fez um relato no grupo nosso de estudo, né? Ela comentou que a relação com o filho dela tinha mudado completamente, tinha sido transformadora. Antigamente ela não conversava, não conseguia nem dialogar com o filho, era só na base da discussão e trocava meia dúzia de palavras e acabava a discussão, né? Porque não tinha diálogo. E depois de 2 anos, nesse depoimento, ela conta que ela estava conversando com o filho dela coisas que ela não conseguia conversar há mais de 10 anos. O filho já estava com quase 20 anos, 20, 21 anos nessa época. E todos ficaram surpresos, né, com aquele depoimento, e a gente questionou. Mas o que aconteceu, né? Qual foi a mudança? O que ele mudou, né? E a gente nós julgando, né, o próprio jovem, né? E ela falou assim: eu mudei. Eu fui o veículo da mudança. Então, é essa reflexão que eu faço. Quando nós pensamos, né, quando Jesus trouxe esses ensinamentos e trazemos esse convite que Jesus nos faz a todo momento, na última oportunidade que eu tive aqui na casa, eu falei sobre Paulo, né, a parte de transformação de Paulo, o quanto Paulo é importante para nós pela sua capacidade de transformação, de um perseguidor de cristão para um dos maiores apóstolos que Jesus tem no seu legado, né? É esse o convite que eu faço, para que sejamos o meio de transformação do nosso lar, para que sejamos o meio de transformação da sociedade que a gente vive. Muitas vezes nós reclamamos sobre as coisas que acontecem na nossa vida. E aí eu faço uma pergunta: as atitudes das outras pessoas estão no nosso controle? Depende de nós? As palavras que as outras pessoas falam em casa, no trabalho, na rua, no trânsito, estão no nosso controle? O papel das outras pessoas na sociedade, no nosso lar, está no nosso controle? O comportamento das outras pessoas, a gente consegue controlar isso? E as ideias, o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, a gente consegue controlar essas coisas? O erro das pessoas, a gente consegue controlar? E o que elas sentem? A gente consegue impor o sentimento a uma outra pessoa? Eu estou falando de Jesus aqui, meu mestre, meu tudo. É algo que me transformou, me trouxe tantas coisas boas. Mas eu consigo impor isso para vocês? Não. Agora, as minhas palavras, as minhas ações, o meu papel, as minhas ideias, os meus erros, os meus comportamentos e os meus esforços, isso está no meu controle. Isso realmente está no meu controle. Isso eu posso fazer de diferente. Então, muitas vezes em casa, ou no trabalho, quando alguém fala alguma coisa que entra de atravessado no nosso ouvido, qual é o papel de Jesus na nossa vida nesse momento? É entender. A gente, um pouco mais para frente no Evangelho, no capítulo 12, o capítulo 12 fala: amai os vossos inimigos. Lá na época de Jesus, a lei era aquela olho por olho, dente por dente. Acho que a gente já escutou isso algumas vezes na vida, né? E muitas vezes a gente escutou coisas na vida, em diferentes situações da vida, que a gente falava assim: aqui fez, aqui vai pagar. Vai. É natural. Por isso que a gente está aqui. Se a gente não pensasse dessa forma, a gente já estava num outro planetinha mais evoluído. Então, quando Jesus
fala nesse amai os vossos inimigos, ele traz a lei de Moisés na época e ele fala assim: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que está nos céus. Jesus falou isso. E qual que é a diferença que isso faz? Eu sempre trago para algumas histórias, né? Então, se eu estou no trânsito e alguém me xinga e eu retribuo com xingamento, aonde que isso pode parar? A gente vê diversas notícias desse tipo na mídia. Se eu leio uma notícia que não é legal, que não me agrada, que de uma certa forma me agride internamente. Notícias que a gente está vendo no dia a dia, de agressões dentro de casa, notícias que a gente está vendo no dia a dia de violência doméstica, violência no trânsito, violência numa comunidade. Se isso me agride como cidadão, como ser humano, como espírito, por que eu continuo assistindo? Por que eu continuo lendo a respeito? Por que eu simplesmente não posso praticar um pouco de doação, de vibração, de uma prece? Eu não estou doando R$1. Eu estou fazendo uma prece. E muitas vezes essa prece é a energia necessária que os espíritos protetores precisam para apaziguar uma discórdia, uma briga. Então esse convite que eu faço hoje é para a gente procurar viver a vida que Jesus nos ofereceu dentro da nossa vida diária, dentro da nossa realidade. Como? Simplesmente com essa conexão mental. Eu simplesmente só preciso pensar em Jesus mais durante meu dia. Não só pensar no Jesus quando eu vou na igreja, quando eu vou no centro ou quando eu sento para dormir que eu vou fazer minha oração. É só eu lembrar que a gente tem um anjo da guarda, que a gente tem o nosso mentor individual que está com a gente 100% do tempo para nos orientar. É só eu lembrar que eles estão esperando a nossa conexão para trazer uma intuição, para trazer um pensamento bom, que aparece um pensamento na nossa cabeça e fala assim, é a solução dos meus problemas. Que de repente, quando tudo parecia perdido, as coisas começam a mudar de clareza, de sentimento. E a internet também traz coisas boas, né? Essas coisas que estão no nosso ou fora do nosso controle foi da internet. E uma outra, eu não tenho o autor, infelizmente. Mas uma frase que eu achei do padre Fábio de Mello fala o seguinte: antes de pedir a Deus, pergunte-se, depende dele ou depende de mim? Quantas coisas será que nós pedimos para Deus que não depende dele? Depende muitas vezes do nosso esforço. Depende de um primeiro passo. Depende muitas vezes de não ter razão, de ser feliz. Às vezes a gente quer ter razão e conflito, e discordância, e discórdia, e discussão, e briga. Mas eu não quero ter razão. Porque as ideias da outra pessoa não estão no meu alcance. Eu quero ser feliz. Eu quero estar em paz comigo mesmo. Eu quero estar em paz com o meu mentor. Quero estar em paz com Jesus. Eu quero procurar, como diz a prece de São Francisco, consolar mais do que ser consolado, compreender mais do que ser compreendido e amar mais do que ser amado. A gente tem o hábito de querer ser o inverso. Só vou amar se me amar. Só vou consolar se me consolar. E só vou perdoar se me perdoar. Se ele não partir dele ao pedido de desculpa, eu não me desculpo não. É assim que muitas vezes a gente pensa. Nesse capítulo, amai os vossos inimigos, eu não vou muito longe, porque senão o tapa é muito pesado, né? Jesus ainda fala que as nossas discórdias, os nossos inimigos,
Eles também pensam da mesma forma. Mas eles também têm a quem amar. Então, se a gente só amar aqueles que a gente gosta, que diferença que a gente tem deles? Se a gente só amar aqueles que são nossos afetos, sei lá, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, as pessoas que são caras pra gente, que diferença a gente tem para um assassino que também tem mãe, tem irmão, tem filho e ama a todos da mesma forma? Nenhuma. A gente está amando todo mundo igual. E esse que é o maior desafio, da gente amar todos indistintamente, ter o verdadeiro amor de Jesus em nossa vida. Esse é o convite que eu faço, para a gente exercitar essa conexão com Deus em nossa vida diária. Confesso que é transformador, é um exercício diário para mim. Tenho minhas falhas, tenho meus momentos de dificuldade, mas eu procuro lembrar sempre de Paulo, que é um grande exemplo para mim. E cada dia é um dia novo. Agradeço a paciência de vocês, o ouvido, e espero de alguma maneira ter ajudado a todos. Convido a todos para a gente fazer nossa prece, nossas vibrações nesse momento. Vamos fechando novamente nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador, sentindo as luzes que caem do mais alto sobre nossas cabeças. Aqui no salão, em nossos lares, onde estivermos nesse momento, por estarmos conectados com o Pai da vida, recebemos suas bênçãos, suas graças, sua infinita misericórdia nos iluminando, apaziguando os nossos sofrimentos, apaziguando nossas dores espirituais e dores físicas, sentindo a paz do Mestre Jesus invadindo o nosso coração, a confiança que, seguindo seus passos, estaremos nos aproximando do reino dos céus. E assim, deixamos que nosso coração vibre nossos melhores sentimentos, vibrando muita paz, muito amor, tranquilidade, muita saúde. E vamos levar esta vibração e esta luz para todos os hospitais, todos os doentes, todos os profissionais da saúde possam receber essas vibrações. Todos aqueles que se encontram acamados em seus lares, todos aqueles que se encontram nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, todos possam receber esta luz nesse instante. Senhor, que todos aqueles que se encontram nas penitenciárias possam receber as nossas vibrações, seus familiares. Enfim, Senhor, envolvemos no planeta Terra em nossas vibrações, iluminando todo o planeta, reduzindo as disputas, as guerras, as discórdias. Que reine no planeta Terra a paz, o amor, a união. Que possamos todos elevar o pensamento ao Pai Criador, certos de que, nos auxiliando mutuamente, podemos crescer juntos, aprender juntos e evoluir juntos. Divino Mestre, agradecemos os seus ensinamentos nessa noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, estudando, refletindo e aprendendo. Leva-nos ao Pai Criador para agradecermos a oportunidade da vida, da reencarnação, a oportunidade de estarmos encarnados e unidos em pensamento com o Pai Criador. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação.
Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber as fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde um dia se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja, graças a Deus, que tenhamos uma semana com muita paz e muito amor.